Boa noite, Poema. Nossa, gente, tá fraco. Boa noite, Poema. Vocês estão bem? Estão bem mesmo? Glória a Deus. Queridos, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês que hoje que Deus colocou no meu coração. E quantos entendem que essa palavra ela pode transformar a sua vida? Você entende isso? Então eu queria convidar você a fechar seus olhos, vamos orar? E fala para Jesus agora, como que está o seu coração? E se você está como pedra, você pode falar para o Espírito Santo, pode ir começando a quebrar tudo aqui já. Pode deixando, tá vendo, né? Alguém aí foi pedir para o Espírito Santo, ele veio mesmo. Tá vendo? Você vai falar com Deus e funciona a oração, viu? Toma cuidado com o coração que você fala que o negócio funciona. Então começa a falar para ele, por que você veio aqui nessa noite? Fala como que está o seu coração. E se está como pedra, pede já para Jesus transformar, para ser terra fértil, para receber uma semente poderosa do céu, e você sair daqui frutificando para a honra e glória do nome dEle. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de revelação, nós queremos ver, Pai, o que está por trás dessas letras, Pai. Não viemos aqui para impartir letra, mas viemos aqui nessa noite para impartir vida, Pai. A própria vida de uma pessoa, que é a pessoa de Cristo Jesus. Espírito Santo, o Senhor já encontrou pessoas aqui, Pai, já no louvor, que vieram nessa noite quebrantadas, pessoas que vieram sedentas pela Tua palavra, e quando o Senhor encontra assim, Pai, um coração quebrantado, eu sei que o Senhor não resiste, e o Senhor começa a liberar coisas direto do Teu trono, Pai. O Senhor já está ordenando coisas maravilhosas aqui nessa noite sobre a vida de pessoas que querem uma transformação, pessoas que vieram nessa noite não para participar de mais um culto, de um momento gospel, mas vieram nessa noite insatisfeitas da forma que estão, e estão, Pai, com a certeza que querem sair daqui diferentes, elas querem sair daqui mudadas, Pai, porque o que elas querem fazer, Pai, é a Tua vontade e não a vontade delas. Elas vieram aqui nessa noite para dizer, Pai, que seja feita a Tua vontade na minha vida, e vieram aqui dizendo, a minha vida pertence ao Senhor Jesus, e eu quero ouvir a Tua viva voz, a palavra que transforma, que não traz apenas informação, mas traz transformação. Espírito Santo de revelação, nos revela aquilo que o Senhor quer nos falar aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? Já vi um monte de coração aí que está tudo terra fértil, prontinho para receber a semente. É tão lindo quando a gente vê isso, queridos. Quem entende dessa forma? Eu declaro isso em nome de Jesus. Já começa a gerar esse ambiente profético aí, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, profeta Samuel, capítulo 20, no versículo 16 e 17 nós vamos ler. Primeiro livro de Samuel, capítulo 20, no versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: o tema da mensagem dessa noite é alianças que permanecem, amém? Alianças que permanecem. Diz assim a palavra: assim Jonatas fez uma aliança, repita comigo, aliança, com a família de Davi, dizendo, que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento, por causa de sua amizade por ele, pois ele havia se tornado seu amigo leal. Agora vamos lá para o 2 Samuel, capítulo 9, no versículo 1. É o próximo livro agora, 2 Samuel, capítulo 9, no versículo 1. Querido, em nome de Jesus, fique muito atento que Jesus vai te falar aqui nessa noite. Não perca nada, fique com a sua concentração, leve seus pensamentos tudo cativo a Cristo Jesus, em obediência a Ele, e você vai ver que Cristo Jesus vai fazer sobre sua vida aqui nessa noite. Eu libero e profetizo sobre sua vida, queridos. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 em diante, diz assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém ainda da família de Saul
Então, só para vocês entenderem, queridos, o primeiro que nós lemos lá de 1 Samuel, está falando de Jonatas. Quem é Jonatas? Jonatas é filho de Saul, o rei Saul. E aqui nesse momento agora que nós estamos lendo aqui, 2 Samuel, aqui o rei Saul, ele já tinha morrido. Jonatas, o filho dele, tinha morrido já numa guerra contra os filisteus, mas 2 filhos de Saul já tinham morrido, amém? Só para vocês entenderem aqui já o contexto. E agora nesse momento que nós estamos lendo aqui agora, de 2 Samuel, Davi ele já se tornou rei, amém? Estão comigo? Ele já se tornou rei. Então, certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Olha, lá atrás ele tinha feito uma aliança com Jonatas. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Respondeu o rei, perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar é uma cidade, repita comigo, Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Agora pode ir lá para o versículo 13. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei, e era aleijado dos pés. Jesus, Tu és maravilhoso, papai. Jesus quer fazer grande coisa sobre sua vida aqui nessa noite, queridos. Lodebar, uma cidade na qual Mefibosete foi levado para lá. O que aconteceu para vocês entenderem? Quando Davi, ele mata Golias, vocês lembram toda aquela história, né? Matou Golias. No próximo capítulo, Jonatas, o filho de Saul, ele reconhece Davi, e ele faz um pacto de amizade com Davi ali. Um texto um pouquinho mais adiante, Jonatas, ele chega a tirar a túnica dele, ele chega a tirar as armas que ele tinha, ele dá para Davi, reconhecendo Davi já como sucessor do trono, como rei de Israel. Espera aí, gente, entende um negócio aqui? Teoricamente, como o rei Saul era o rei, quem seria o próximo a suceder ele? De acordo com a família, filho mais velho? Jonatas. Ele era o filho mais velho, ele que era o cara que teoricamente iria suceder. Só que Jonatas, ele tinha convicção: você vai ser o rei de Israel. E entrega a túnica e todas as armas para ele, para Davi. Passa um tempo, e Davi, em todo esse tempo, depois ainda que Jonatas reconheceu a amizade, fez um pacto, uma aliança com ele ali, Saul, ele começa a ter uma inveja violenta de Davi, porque Davi, ele era zica, gente, repita comigo, zica, ele era zica, zica boa, exatamente, pastor Vande, ele era zica boa, o cara era cabuloso nas guerras, e a galera começa a falar tanto de Davi, que começa a despertar, vem um espírito maligno sobre Saul, e começa a ter inveja de Davi, e chega momentos que ele tenta matar Davi várias vezes, e começa a perseguir Davi,
E perseguindo Davi, chega um momento que Saul, ele está com vontade de fazer as necessidades dele em um determinado lugar, e ele vai para uma caverna para fazer as necessidades dele. E quem que estava lá escondido com uma galera? Davi. Davi, ele chega ali perto de Saul, e a galera ali fermentando, vai lá cara, matar esse cara aí, está perseguindo você. Mas Davi, ele não era qualquer homem, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele poderia matar Saul ali, poderia ou não poderia, gente? Poderia matar, ele estava já tudo no esquema, pegando Saul ali, fazendo número 2, número 1, não sei lá o que ele estava fazendo, mas poderia passar a peixeira nele e acabou a perseguição, bom, já foi reconhecido, ele ia se tornar rei, mas Davi não faz isso. E quando a galera vem falar com ele, ele fala assim, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Você sabe por que ele fala isso, queridos? E eu quero que você comece já a entender essa mensagem do que Deus está falando para você essa noite. Davi, ele tinha convicção da promessa que Deus liberou sobre a vida dele. A palavra que foi lançada sobre a vida dele, através do profeta Samuel, ele tinha convicção daquela palavra. E o que ele pensava? Se Deus liberou isso, e se Ele está dizendo que você é rei de Israel, eu tomo posse dessa palavra, mas quem vai me botar lá para ser rei, é Deus. Eu não vou fazer nada da força do meu braço, eu não vou pegar nenhum atalho para chegar lá, eu não vou passar a perna em ninguém para chegar lá, eu vou chegar lá porque Deus falou, e eu quero esperar agora o tempo de Deus para que isso se concretize, e eu não vou mover uma palha do meu braço para que isso aconteça. Eu vi uma frase do Leandro Barreto, que ele postou no Store, posto Leandro Barreto essa semana, e ele mencionou assim: por que Jesus some dos 12 aos 30 anos? Tem muita gente querendo ser mestre no tempo de estar escondido. Eu lembro até hoje, queridos, quando eu e minha esposa, nós estávamos para casar. Quem casa quer? Casa, né? Quem quer casar que está doido para arrumar, né, um cantinho. E isso é bênção, viu? Sair da casa dos pais e você ter a sua vida. Ele deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Isso é bênção demais. E aí nós estávamos vendo um apartamento no Aquários, e era um apartamento muito legal, 130 metros quadrados, e a minha ideia era tirar o fundo de garantia, tirava o dela, e fazia um financiamento, e nós gostamos muito daquele apartamento, gostamos demais, gente. Tem algum problema nisso, gente? Gostaram do apartamento? Não, né? Amém? Gostamos. Gostava para casar, queríamos apartamento, 130 metros quadrados, top, sensacional. Cara, é esse. E aí nós fomos colocar no papel, fazer as contas. Cara, não passa no orçamento. A gente não vai conseguir honrar isso. Aí naquele tempo até que deu uma tristeza, nós não éramos ainda convertidos, tá bom, gente? E aí deu, né, um negócio no coração, vamos ver outro. Vamos ver um que encaixe no nosso orçamento. E aí a gente conseguiu achar um outro, de 50 metros quadrados. E falando assim, isso aqui está de acordo com a nossa realidade, para o nosso tempo. Vamos fechar esse. E queridos, eu louvo e agradeço a Deus por esse apartamento, gente. Sempre agradeci, foi bênção demais na minha vida. Era benção. Você dava um passo, estava na cozinha. Dava um passo, estava na sala. Dava um passo, estava no banheiro. Mais um passo, estava num quarto. Mais um passo, estava no outro quarto. Acabou o apartamento. Benção demais. E glória a Deus por isso. Eu louvei e agradeci a Deus. Converti depois de 2010. E eu entendi tudo que Jesus estava fazendo na nossa vida. Mas se a gente começa a almejar coisas que não está no tempo de Deus, vai dar ruim. Tem o tempo certo para acontecer todas as coisas sobre a sua vida, querido. Assim como o Leandro falou aqui, de pessoas que estão almejando de algo no ministério. Eu quero ser pastor. Maravilha, começa já a pastorear, porque é simplesmente um reconhecimento daquilo que você já está fazendo. Mas por que não vem logo? Porque é no tempo de Deus. Porque
porque é no tempo dele. Se você já recebeu uma palavra sobre sua vida, querido, só permaneça nela, que no tempo de Deus ela vai se cumprir. Não tem problema nenhum, querido, você querer uma coisa melhor, de você querer avançar, de você querer almejar algo melhor, de você crescer, não tem problema nenhum. O problema é você querer no seu tempo, do seu jeito. Precisa ser do jeito de Deus, precisa ser do jeito dele, senão dá ruim. Mesma coisa num cargo, uma empresa que você está trabalhando, mesma coisa na sua empresa. Tem o tempo certo para acontecer todas as coisas. Minha empresa não está crescendo, pastor, eu estou buscando. Cara, busque sabedoria, conhecimento, avance. Mas pode ter certeza, se Deus liberou essa palavra para você, fique tranquilo. O que acontecia com Davi, que ele todo momento honrava o inimigo dele, gente, que tentou matar ele. Por quê? Porque ele tinha uma palavra, e ele estava caminhando sobre essa palavra. Saul está fazendo isso, mas eu estou caminhando uma palavra que Samuel deu para mim, e eu sei que eu não vou mover uma mão para que isso aconteça na força do braço, eu não vou pegar nenhum atalho. Não compensa, queridos, você querer adiantar ou criar algum atalho para se dar bem em algo. No livro de 2 Samuel capítulo 1, vai relatar aqui a história de um amalequita. Saul e os 2 filhos, eles morreram numa guerra contra os filisteus. O rei Saul e seus 2 filhos. Os 2 filhos foram mortos pelos filisteus. Mas Saul, na hora que ele viu que estava zicado, estava ali com já os ferimentos, e ele iria ser morto pelos filisteus, ele coloca a espada no chão, ele inclina sobre ela, e ele suicida, ele se lança sobre a espada, e ele se mata. Então, o rei Saul, ele suicidou. Aí no 2 Samuel, capítulo 1, vai relatar um amalequita que pegou ali a coroa, o bracelete dele que encontrou ele lá morto, e levou para Davi, para falar para ele assim: Davi, aqui ó, estou aqui com a coroa e o bracelete do rei Saul, ele morreu, Davi, achando que Davi iria explodir de felicidade. Pô, que notícia fantástica, cara, que legal, esse cara estava me perseguindo, praga. Ele pensou que ele ia falar isso, e o pior, ele mentiu, porque o amalequita falou assim: e eu cheguei e encontrei ele lá todo ferido, ele pediu para me matar, e eu fui lá e matei ele. Mentiu. Saul morreu do quê? Ele suicidou, ele não foi assassinado, ele mentiu. Ele achou que ia dar uma balançada no coqueiro e ia cair coco, gente. Mas caiu no meio da cabeça dele. Porque aí, o rei Davi falou assim: você não poderia ter tocado, ter feito isso no ungido do Senhor. E mandou a galera ali matar ele. E mataram a amalequita. Talvez esse camarada, ele pensou assim: bom, vou contar aqui uma mentirinha, o rei Davi vai gostar. Pô, esse é o cara, matou o cara que estava me perseguindo, e agora ele vai me dar uma posição, talvez no palácio, vai colocar chefe do comando, vai me dar um bom salário, sei lá, uma recompensa. Ele estava procurando um jeito errado. Não é assim que funcionam as coisas de Deus. E Davi manda matar ele. Sabe por quê, querido? Porque o salário do pecado é a morte. E quando eu falo pecado, não estou falando só de morte física, mas de morte espiritual. A palavra do Senhor fala aqui, fala em Hebreus, que nada está oculto aos olhos de Deus, e nós iremos prestar conta de tudo. Amém? Nós não podemos, queridos, pegar atalhos, compactuar com esse tipo de coisa. Se alguém te entregar uma coroa da desobediência, querer fazer um negócio sujo com você, rapa fora, não aceita.
para pensar que vai se dar bem. Eu quero falar algo para você, querido, e guarde isso para a sua vida em nome de Jesus. Isso é algo tremendo. Honre com a verdade, que a verdade vai honrar com você, porque a verdade, ela não se trata de uma palavra, a verdade, ela se trata de uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quer ir ao Pai tem que passar por mim. Então, quando você honra com uma verdade, você está honrando com a pessoa de Cristo Jesus. E se você pensa que talvez vai fazer isso, aí eu vou conseguir aqui, mas se você honrar com a verdade, querido, Deus vai te colocar em lugares muito maiores. Pode ser que vai demorar um pouquinho mais, não tem problema, mas não tem nada melhor, querido, que você estar andando na verdade. Eu lembro de um gerente de uma empresa que eu trabalhei, que um certo dia ele foi entrar na empresa, passou o crachá, pip, deu vermelho, não pôde entrar. Aí o cara já ligou estressado, ligou lá para o RH, porque ele era meio zoado assim na fala. Aí já soltou lá uns palavrão, ligou para o RH, que é isso, que palhaçada é essa, meu crachá não passou. Aí na hora veio o segurança, falou assim, então, agora o seu lugar é lá na salinha, a gente vai bater um papo lá. Chegou na salinha, nós descobrimos aqui tudo o que você estava fazendo. Você estava fazendo acordos com a empresa X, com a Y, estava conseguindo dinheiro por fora, e você está sendo desligado agora da empresa, porque você estava aproveitando do seu cargo, e ferindo a ética da empresa, e foi mandado embora. Eu lembro de um cara que trabalhava lá na empresa, que eu trabalhava, que ele estava pegando atestado médico, para querer fazer um processo contra a empresa. A ideia dele era falar o seguinte, bom, estou pegando muito peso aqui, um problema de saúde, não sei o quê, e ele queria afastar da empresa, para fazer um processo. Só que ele deu um vacilo, que ele começou a tirar fotos, fazer vídeos dele dentro da empresa zoando. Pegava carrinho com peça e descia, aí tem vídeo que ele caía no chão, fazendo zoeira, dentro da empresa. Fazia um monte de palhaçada. E foi postar na rede social, e na época era o Orkut ainda. Quem lembra do Orkut? Durou um pouquinho, né? Depois foi Facebook, né? E aí o CEO só determinou o seguinte, vai ser mandado embora justa causa. E ainda passou a missão para mim e para o meu supervisor na época, para fazer a demissão dele. Gente, foi o pior dia da minha vida. Porque demitir já é ruim. Agora demitir por justa causa, gente. Cara, aquela reunião, eu falei, nossa, hoje é o dia. E foi horrível. Final da história, o cara entrou com processo contra a empresa, passou 5 anos, blá blá blá. Aí ficou lá, fez um acordo com a empresa acabou dando R$2.000, porque estava, já tão chato aquele processo, R$2.000. Sujou a carteira, queimou a imagem dele. Pessoas podem ligar lá, pedir referência. Qual a referência? Vale a pena? Não vale a pena. Vale a pena, sabe o que, querido? Honrar com a verdade. Tem propostas indecentes chegando? Sai fora, rapa fora. Eu prefiro ficar com a pessoa de Cristo Jesus. Eu prefiro ficar com a verdade, porque pode ser que eu estou numa situação difícil hoje, eu não vou compactuar com isso, mas Deus vai colocar numa posição muito melhor, porque já tem uma palavra liberada sobre a minha vida. Eu não tenho medo de quem está me perseguindo. Eu não tenho, aquele cara, eu estou com medo dele, ele pode passar a perna em mim. Querido, não precisa ter medo, porque a palavra que Deus liberou sobre a sua vida vai cumprir no tempo de Deus. Eu declaro isso sobre a sua vida, queridos, um fortalecimento na sua fé, para que você mantenha firme, e você vai ver a palavra de Deus cumprindo sobre a sua vida. Pode ir sem medo, pode ir com força total, porque Deus está contigo, e maior é o que está em você do que está no mundo. Só permaneça na verdade. O Amalequita, infelizmente, ele não permaneceu nessa verdade. Eu lembro de um curso de finanças que eu fiz, e o professor lá, ele contou um exemplo da vida dele. Foi muito impactante o curso, e ele falou assim, cara, eu tive uma empresa que quebrou, fui fazer sociedade com um amigo meu, e esse cara fez uma sacanagem com ele, pegou todos os cheques da empresa, saiu dando cheque para tudo quanto é lugar, catou a grana,
saiu do país e sumiu, e ficou a dívida tudo com ele. Sociedades, toma cuidado, querido, com sociedade. Vai fazer sociedade, coloca nas mãos de Deus, pede para o Espírito Santo testificar. Se ele deu o go ahead, vai embora, e vai. Se ele não deu, sai fora, chuta que é laço. Amém? Mulher que está desesperada para casar, aí ela começa a orar para Deus e fala assim: Deus, eu quero aquele homem que venha com um cavalo branco, Pégasus, né? Assim, ó. E ele tem um chapéu, e eu quero com aquela pena do lado. E ela começa a colocar detalhes, gente. Tem que estar com a pena e tem que estar com o sorriso do Cepacol. Lembra do Cepacol? Gente que... Isso é só de coisa de gente velha, tá, gente? E dá um sorriso assim, né? Então, estufado. Eu quero é esse, Deus. Aí passa o tempo, não chega, a oração dela começa a mudar. Não, pode vir num carro mesmo, não precisa ser num cavalo branco, não. Aí não vem, a expectativa dela começa a baixar um pouquinho mais. Ah, Deus, demorando muito. Eu oro para que primeiro o Uber que chegar aí com o rapaz aí já tá bom, já é ele. Fala comigo, Deus, é esse. Porque o tempo está passando, Deus. Você sabe por que não está dando nada certo? Porque Tiago nos ensina isso. Sabe por que não recebeis? Porque pedis mal. A oração que pede errado não dá certo, gente. A oração correta, sabe quando vai vir o marido de Deus para a sua vida, querido? Quando vai vir uma mulher de Deus para a sua vida, que você que está buscando, é quando você orar assim: Pai, dá para mim um cônjuge que seja segundo o teu coração, não pelo aquilo que ele tem, mas pelo aquilo que ele é em Cristo Jesus. Aí você vai ver a oração começar a funcionar. Por quê? Porque você começou a pedir certo. Pediu certo, as coisas começam a funcionar. Por quê? Porque a sua oração entrou na vontade do Pai. E a vontade que o Pai tem sobre a sua vida, Ele quer dar o melhor cônjuge para você que quer casar. De Deus. E tem uns aqui, amém? Glória a Deus. Tem uns solteiros aí. Só se pedir para o Espírito Santo testificar aí e mostrar para você, abrir os seus olhos. Fala a Deus aí, ó. Então querer o que é de Deus não tem problema nenhum, mas não pode ter o jeitinho brasileiro, não pode ser do nosso jeito. Fala assim: Deus, eu recebi a sua palavra, agora eu quero que as coisas continuem do seu jeito, e eu vou manter firme nessa palavra, eu vou guardar ela, eu vou ficar escondido nela, e eu sei que vai acontecer. Então, queridos, nós precisamos permanecer na palavra que Deus nos dá. Tem um outro exemplo aqui, eu lembro de um cara que saiu da igreja em desobediência, gente, falando mal da liderança, metendo pau, falando um monte de coisa. Aí esse camarada, ele pegou, colocou a mão na cabeça dele e ele se auto-ordenou. Já ouviu falar de auto-ordenação, gente? Não achei ainda na Bíblia, tá, gente? Estou procurando uma que tem escrito isso aí. Ele colocou a mão na cabeça, auto-ordenou pastor e abriu uma igreja. O que aconteceu? Passaram alguns meses, essa igreja quebrou, e depois veio ainda pedir perdão. Precisava passar por isso, gente? Não precisava passar por nada disso. Se ele tem vontade de ser pastor, se estava cuidando de gente, espera o tempo de Deus, que aquilo que Deus falou para você, Ele é fiel e justo para cumprir, porque Ele não é homem para que minta, não é homem para que se arrependa, mas Ele é Deus para que se cumpra toda a palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Só permaneça nessa palavra que Ele liberou, fica escondido dela, não precisa ficar contando para ninguém, fica aí escondidinho nessa palavra. Faça aquilo que Ele está falando para você fazer, no tempo que você está, amém? Então, esses jeitinhos, Ele traz colheitas, queridos. Agora, vamos falar aqui do Mefibosete. Então vocês entenderam, né? Tudo aconteceu, rei Saul, os 2 filhos morreram, aí o rei Davi se tornou rei de Israel. Passa um tempo, Davi, ele pega e chama alguém que era servo de Saul, um dia, e fala para ele: cara, tem alguém da família de Saul ainda? E ele fala para ele: tem sim, cara. Tem sim, rei, né? Acho que cara na época não podia nem falar isso, né? Tem sim, rei.
Mefibosete, filho de Jonatas. Mefibosete, gente, ele tinha um futuro promissor, sangue real, amém? Sangue real, porque ele estava ali na sucessão, Saul, Jonatas e depois Mefibosete. Só que Jonatas entendeu que quem ia ser rei de Israel, rei Davi. Mas ele lembrou dele. Só que o que aconteceu com Mefibosete? Entenda essa história aqui, queridos. Mefibosete, quando ele tinha 5 anos de idade, imagina só, ele estava ali com a babá dele. Ela fica sabendo que Saul tinha morrido, Jonatas tinha morrido. Como ele era, teoricamente, naquela época, o sucessor, o que ela pensou que ia acontecer com Mefibosete? Iria ser morto. Iriam matar ele. E ela pega e vaza com Mefibosete. Ela sai correndo com ele. E aí o que acontece? Mefibosete, ele cai, ele quebra os pés com 5 anos de idade, gente. Ficou aleijado. E ele vai para uma cidade, ela leva ele para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar, essa cidade, a raiz dessa palavra, fala assim, não pasto, que é a mesma coisa que sem pasto. Lodebar é o lugar da não colheita, é o lugar aonde você não é ouvido, aonde você não é visto, você está lá. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que se encontram nessa situação em Lodebar, mas Deus tem uma boa notícia para você nessa noite. Lodebar, querido, é um lugar aonde as pessoas, acontecem circunstâncias da vida, que quando você olha, cara, é uma injustiça, é injusto isso que aconteceu. Foi justo, gente, acontecer isso com Mefibosete, 5 aninhos de idade, ele quebrar, ficar aleijado os 2 pés, ter que sair correndo com ele e ir para lá, é justo? Não. É aquele lugar que você entra, e muitas pessoas às vezes começam a perguntar para Deus, mas o que aconteceu? Por que eu estou nesse lugar? Por que aconteceu isso comigo? Não entende o que aconteceu. Existe um lugar que nós entramos, queridos, que é através de colheitas, mas Lodebar não. O que eu estou dizendo aqui é que nesse lugar, do que a palavra de Deus está dizendo para você nessa noite, é lugares que muitas vezes nós entramos na nossa vida que nós não temos explicação. Já viu perguntas que pessoas chegam para você, cara, por que aconteceu isso com ela, a gente não sabe explicar? Lodebar. Mas Deus, Ele nunca te leva para Lodebar. Lodebar acontece com as circunstâncias da vida, porque eu prefiro ficar com a palavra, que Jeremias 29:11 diz, que o que Deus tem para nós, é planos de paz, de esperança, de nos dar um futuro, e de não nos causar dano algum. Eu fico com essa palavra, amém? Eu lembro até hoje, quando meu filho Filipinho, de 5 anos, há 2 anos atrás, a gente estava querendo participar muito aqui da comemoração final de ano, cultão do final de ano, aquela comunhão com os irmãos. Gostoso demais, amém, gente? Uma delícia. Todo mundo traz uma coisa, né? Aí uns traz, né, o Chester, outro traz uma linguiça, isso, aquilo, e a gente ajunta tudo aqui e fica tudo bom. E é gostoso demais. A gente estava já se planejando para isso. Um dia eu chego na minha casa, o Filipinho estava deitado lá em cima, ele estava molinho, não estava falando. Eu falo para Rafa lá de cima, Rafa, o Filipinho está meio ruim aqui, não sei o que está acontecendo. Aí ela falou assim, então, ele está resfriadinho. Não, mas agora eu estou achando que ele está meio esquisito, ele está muito molinho, não está nem olhando para mim. Não, então vamos levar para o hospital. Eu coloquei ele no hospital, queridos. Aquele foi um dia que marcou muito a minha vida. Quando eu estava indo para o hospital, eu coloquei ele na cadeirinha. Eu olhei para trás, falei, Filipinho, está tudo bem, né? Está tudo bem, o papai está levando você no hospital. E ele começou a olhar para mim e virar o zoinho. E ele já estava desfalecendo ali, gente. Pelo amor de Deus. Eu coloquei o pé no acelerador, fui passando todo sinal vermelho. E eu já estava orando ali, declarando palavra de vida, palavra de cura. É isso que nós temos que liberar, amém, queridos? Palavra de vitória. Eu estava liberando, Deus, em nome de Jesus, cura meu filho. Eu não sei o que está acontecendo aqui.
Lodebar, queridos, nós cuidávamos bem de Filipinho ali, aconteceu, coisas da vida, e eu orei, clamei para ele, Jesus não curou ali, mas eu sempre falo que seja feita a vontade do Pai. Teve uma certa vez que a minha esposa, ela tinha acabado de fazer a cesárea, estava em casa, e começou a sair sangue, começou a entrar, uma coisa que nós estávamos entendendo ali de alguma hemorragia, e aí nós já estávamos para levá-la para o médico, porque não parava de sangrar, e naquele momento eu peguei e falei assim, não, Deus, cura minha esposa, coloquei a mão no ventre dela, eu creio na tua palavra, eu creio que tudo é possível para aquele que crê, a tua palavra diz isso, Senhor, eu creio no poder sobrenatural de Deus, eu creio que o Senhor é o Deus do impossível, eu creio que o Senhor pode curar minha esposa, eu coloquei a mão sobre ela, e ela foi curada para a honra e glória do Senhor Jesus, naquele dia instantaneamente, mas nesse dia não, mas queridos, não é por causa disso que eu vou parar de liberar a palavra de vida e palavra de cura sobre a vida das pessoas. Querido, em nome de Jesus, se alguém na sua família está passando por alguma circunstância, declara a palavra de vida, coloque as mãos, não dependa de um pastor, de um líder para estar lá, você tem o poder de Deus instalado na sua vida, que é Cristo Jesus, vai lá e declara vitória, declara vida, declara cura. Chegamos no hospital, aí já encaminharam ele direto lá para um esquema lá de oxigênio, porque a saturação dele estava lá embaixo. E aí, primeiro dia, a gente pergunta para o médico como que está. Aí ela falou assim, ele vai precisar ficar um dia aqui internado, porque ele está com uma bronquite, né, e precisa fazer um tratamento, creio que amanhã tá bom. Eu falei, beleza, já era acho que dia 29, alguma coisa assim, vai dar tempo, vai dar para a gente ir para a igreja, né, passar o final de ano lá. E aí o que aconteceu? Chega no segundo dia, não vai dar para ir embora, piorou o quadro dele. Chega no terceiro dia, piorou mais ainda, agora virou uma pneumonia. Gente, pelo amor de Deus, eu comecei a entrar numa aflição ali, gente. Lodebar fala também de um lugar que eu lembro desse dia até hoje, uma das coisas que me fez lembrar dessa mensagem, trazer essa mensagem para você essa noite. Tem momentos, querido, que talvez a gente passe em Lodebar, que você quer orar e nem consegue mais orar ali. Já aconteceu isso com você, querido? Eu queria orar, mas eu não estava conseguindo mais. Falei, Deus, está horrível ver a situação aqui, meu filho cheio de injeção, de coisa que não estava, tudo furado o bracinho dele, 3 aninhos de idade, eu não conseguia mais aquilo, falando para os irmãos, está orando, me ajudar em oração. Mas querido, a única forma de nós sairmos de Lodebar, e a boa notícia que eu quero dizer para você, Mefibosete estava com 5 anos, foi aleijado, foi para Lodebar, ficou um tempão lá, houve um tempo, querido, houve um processo, mas Davi falou, tem um cara lá? Então é o seguinte, traz ele aqui para o palácio. Ah, querido, em nome de Jesus, entenda isso aqui, pega isso aqui. A única forma de você sair de Lodebar, dessa circunstância, que você não entende, que parece ser uma injustiça, é quando o rei determina, é o único que pode te tirar de lá, é o Rei dos Reis, é a pessoa de Cristo Jesus. Todo esse texto, o apontamento que estava dizendo aqui, era de uma nova aliança, era da aliança de Cristo Jesus. Querido, em nome de Jesus, entenda isso que eu vou te dizer. Se você entregou a sua vida para Cristo Jesus, se você tem uma aliança com Ele, você pode passar a circunstância que for, seja um Lodebar, que parece que foi uma injustiça. Nossa, virou o ano, Maciel, eu estava trabalhando direitinho lá na empresa, eu estava fazendo as coisas certas, e eu fui mandado embora, e agora está para acabar o seguro-desemprego, não sei mais o que fazer. Eu sei o que você precisa fazer, continue permanecendo na palavra que é Cristo Jesus, querido, continua mantendo firme a sua aliança com Cristo Jesus, que você vai ver o Rei dando a ordem dos céus. Eu envio agora anjos ministradores a seu favor, eu envio o Espírito Santo de Deus. Chegou a hora de sair do Lodebar e vir para o palácio, ter uma mesa com o Rei dos Reis. Mas querido, precisa permanecer na aliança de Cristo Jesus.
Você não pode largar da palavra. Você não pode mais, não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de culto, não quero saber mais de ler a Bíblia, não quero saber mais de orar, não quero saber mais de secreto, não quero saber mais de sacerdócio, não quero saber mais de governo, não quero saber mais de nada. Não faça isso, querido. Fala assim: eu vou continuar firme contigo, Jesus. Eu não estou vendo como sair daqui, Jesus. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou nesse Lodebar que Maciel está dizendo aí, mas ele está te entregando uma palavra. Eu sou o rei dos reis. Só aguardo o meu tempo, que eu vou dar a ordem para vir para o palácio. Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Você precisa entender, querido, quem que é Cristo Jesus? Ele é o Todo-Poderoso. Ele é também a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que ele seja o primeiro em tudo. Ele é o primeiro de tudo, ele é o primogênito, ele é o unigênito. Antes que tudo fosse formado, eu sou. Ele já estava lá. Ele já estava antes de ter criado tudo, queridos. E todo esse poder, entenda isso, ele está dentro de você. Se você fez uma aliança com ele, não é Deus, eu fiz a minha parte, agora cadê a sua parte? Está errada essa palavra, querido. Essa frase Deus está te falando para você dessa forma: a minha parte já foi feita, agora faça a sua parte. Ele já entregou o Filho dele, porque ele tanto amou o mundo, para que você não pereça. Para você entender um pouco mais de uma aliança, pensa num contrato. Só que nesse contrato, tudo aquilo que Deus tinha que fazer para você, ele já fez. Entregou o Filho dele, e ele já assinou. E o Senhor Jesus, nosso advogado, ele só está passando para você: quer fazer uma aliança comigo? Deus já assinou, ele já quer fazer uma aliança com você. É só entregar a vida para ele. Eu quero fazer uma aliança com você, Deus. E é maravilhoso quando você tem uma aliança com ele, queridos. É maravilhoso. Eu lembro quando eu me converti em 2010. Eu era católico. E eu sempre falo que eu não mudei de religião. Eu fiz uma aliança com Jesus. E eu mudei, fiz essa aliança com Jesus, quando a minha sogra, ela estava com sérios problemas espirituais de libertação. Ela tinha manifestações demoníacas, de demônio. Passava muito mal, gente. De madrugada, era uma situação horrível. Sempre levando ela para o médico, ninguém entendia. Médico nenhum conseguia dar um parecer. Aí ela fez novena e fazia terça, e em padre, foi em freira, e foi em bezedeira, e foi tudo aquilo que você possa imaginar, e nada dava certo. Aí um certo dia ela teve encontro com Jesus. Só que ainda, depois que ela entregou a vida para Jesus, ela foi batizada nas águas, continuou ainda manifestando demônio. Mas como pode isso, Maciel? Ela entregou a vida para Jesus, entrou nas águas. Mas entenda essa chave aqui, querido, é uma chave para a sua vida. E se você está passando um processo de libertação, você vai ser liberto hoje, para a honra e glória do nome dEle. Hoje, não é amanhã. Entenda essa chave. Ela continuou ainda manifestando demônio por quase 2 anos. Porque ela simplesmente saiu de uma religião e foi para outra. Porque antes a proteção dela era um objeto, depois passou a ser um pastor, líderes. Ela dependia de pastores, de pessoas para ir lá para expulsar o demônio dela. Sempre assim, sempre assim. Mas depois que ela entendeu a aliança que ela tinha feito com Jesus, o poder que estava nela, na hora que começava a vir a opressão, ela começava a eu vi isso, gente, foi algo lindo demais, gente. Aquilo lá foi maravilhoso. Eu lembro desse dia, queridos, que ela começou a declarar e falar para o Satanás assim: você está querendo dominar minha mente, né?
mas hoje você não vai dominar mais não. A partir de hoje, eu entendi o poder que está em mim. Maior é o que está em mim do que está no mundo. Eu entendi que Cristo em nós é a esperança da glória. Eu entendi que foi para a liberdade que Cristo me libertou, e a partir de hoje, você não aprisiona mais a minha mente. E cara, entenda isso, ela expulsou o demônio que estava para oprimir ela. A partir desse dia, ela foi completamente liberta. Mas por quê? Porque ela entendeu o que é ter uma aliança com o Senhor Jesus. Gente, nessa época, porque a gente começa a ver essas coisas, até o genro converteu. Sou eu. Imagina você ter uma sogra, já é uma benção. Imagina uma sogra endemoniada, gente. Eu estava quase subindo já assim, estava quase sendo arrebatado. Falei, nossa, isso é um poder de Deus violento. Meu Deus, eu preciso tomar uma decisão. Aí a minha esposa se converteu. Fizemos aliança com Jesus, eu me converti. Depois o irmão dela. E a minha família, eu declaro em nome de Jesus, que também vai, em nome de Jesus, vai estar comigo aqui. Eu não vejo ainda meus olhos naturais, mas nos meus olhos espirituais eu já vejo eles sentados aqui. Eu já vi eles sendo batizados aqui, porque é uma palavra que eu tomei posse na minha vida, e eu estou caminhando sobre ela. Eu só estou escondido. Eu vou lá, eu oro, eu amo, faço churrasco. Oi, estamos juntos, é nós, precisando de ajuda. Mas essa palavra eu já peguei, queridos. Você está comigo? Xaralabarabás. Então é por causa da aliança que você sai de Lodebar. É quando o rei ele dá a ordem, chegou a hora de sair da onde você está e vir para o palácio. Agora, queridos, entenda que Deus aqui nessa noite, Ele está te fazendo você a lembrar votos que você já fez com o Senhor Jesus, de palavras que você já confidencializou ali com Ele. Pai, a partir de hoje eu vou fazer isso. Mas talvez por você não ter conseguido, por momentos da vida, você até esqueceu disso. Mas Deus essa noite está te fazendo lembrar de votos, coisas que você já fez com Jesus, e retorna para aquilo que você já fez de alianças com o Senhor Jesus, queridos, em nome de Jesus. E você vai ver grandes coisas sendo realizadas sobre sua vida. Eu passei por uma ziquezeira, gente, na minha saúde, nessa virada de ano aí, que um momento eu estava no hospital lá, eu estava com trombose, um pé quebrado e pedra nos rins. Veio tudo uma vez, gente. Aí eu lembro que eu estava no quarto lá, no apartamento lá do Santa Casa, aí eu olhando assim para a janelinha, aquele tempo nublado. Sabe que o momento que Jesus ele vem com força, gente, para falar com a gente? Está naquele secreto, não tem ninguém lá, ninguém viu isso. Mas eu fiquei naquela janela olhando. Eu falei para Jesus, estou entendendo. Eu estou aqui, Jesus, porque eu plantei isso, né? É apenas uma colheita. Lembro quando a médica chegou e falou para mim assim, cara, você viu o seu triglicérides como que está, rapaz? Seu colesterol? Porque eu fui perguntar para ela, cara, esse negócio de trombose é coisa de gente mais, né, experiente, né? Esse negócio de trombose, velho. Aí eu começando a ler, né, no Google e tal. Aí ela pegou e falou para mim assim, você viu aí como é que está o seu triglicérides, isso, aquilo. O que você está pensando na vida, rapaz? Você não está querendo ver seus netos? Eu falei, ô moço, fala que eu quero ver o Filipinho, pai, né, gente? Imagina o Filipinho, pai e vô, que eu quero ser bisavô até. E se pudesse, Deus permitir, até tataravô. Quero viver bastante. Estou honrando meu pai e minha mãe, então eu vou pegar nessa palavra, amém, de longevidade. Viver bastante. Porque eu quero ganhar muitas pessoas para Jesus ainda, amém? Você quer viver bastante, gente? Ou você já está querendo pegar a sua senha? Eu não, eu estou passando minha senha. Se vier, opa, passo. Eu não quero não. Quero ficar bastante tempo. Quero ver os meus filhos, vou e... vamos lá. E naquele hospital, eu entendi perfeitamente. Entendi, Jesus. Eu faço um voto com o Senhor aqui hoje. Eu vou passar a cuidar melhor da minha saúde. Comecei a mudar tudo. Parte de alimentação, atividade física. O Ignacio está aqui, meu professor de musculação. Falta academia, Ignacio? Faltei só uma vez a semana porque deu problema no carro, certo? Senão ele encagueta aqui, gente. Mas estou indo certinho, não estou? Olha lá, ó, certinho, tá vendo? Não falho. Desde março, fiz esse voto com o Senhor. Está sendo bênção para a minha vida? Bênção demais.
zerou colesterol, zerou triglicérides, está sendo bênção, deu uma emagrecidinha, é a barriguinha, mas vamos lá. Quais votos que você fez com o Senhor e você parou? Você desistiu? Deus está te retornando, falando para você, lembrar disso que você falou com Ele, volta, porque meu filho, é dali que eu ia começar a fazer grandes coisas na sua vida, é dali que você ia começar a ver, não os seus pensamentos sendo concretizados, mas os meus pensamentos, que são maiores que o seu. Você estava pensando em chegar até aqui, mas eu não, eu quero te colocar num nível muito mais acima, num nível de honra lá em cima. Eu só quero que você permaneça naquela palavra que eu liberei sobre a sua vida, daquelas alianças que foram feitas, quando Ana, ela se derrama ali, no altar, e ela era estéril, relata lá no livro de 1 Samuel, ela faz um voto com o Senhor: se o Senhor me der um filho, eu vou colocar ele para trabalhar aqui na sua casa. E ela cumpriu com o voto dela, e foi bênção ou não foi? Valeu a pena ou não foi? E se ela não tivesse cumprido com o voto dela? Samuel não teria sido Samuel. Se Samuel não fosse Samuel, não teria ungido o maior rei de Israel, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que tem uma pancada aqui de versículos que fala sobre ele. Mas ela fez um voto e cumpriu com o voto dela, com a aliança que ela fez com Deus. Cumpra com a aliança que você fez com Cristo Jesus. Teve um certo dia lá no retiro, teve um certo dia numa igreja, você veio aqui, soltou aquele ranho, né? Chorou, aí foi lá, abraçou, ficou 1 hora com a pessoa abraçada depois do culto. Falou: Deus, eu prometo que o Senhor vai mudar. Eu sei, Deus está dizendo para você, eu sei, eu lembro daquele dia, eu lembro certinho que você falou para mim. E por que você parou? Por que você não manteve firme? Eu estou para te colocar então uma coisa excelente para você. Só que na graça, meu querido, não é como na lei, eu faço por uma troca, eu faço isso para ter isso. Não, na graça, eu amadureço para acessar uma herança que já foi liberada em Cristo Jesus. Porque quando Cristo Jesus, Ele se torna primeiro, não é para que você seja segundo, é para que você se torne primeiro junto com Ele, e desfruta de toda a herança que já foi liberada pelo Pai. Amém? Então Davi, agora para quem não está em Lodebar, mas para quem está vivendo uma situação de palácio hoje, dá um glória aí, dá um glória, gente, amém? É bom ou não é? Não é só Lodebar não, é palácio também. Tem tempo para todas as coisas, né? Tempo de sorrir, tempo de chorar, né? Tempo da zica, tem tempo de tudo, gente. Mas você que está no palácio, seja como Davi. Davi, ele tem um coração de adorador. E como que funciona um coração de adorador? Ele acorda no dia e fala assim: Deus, eu quero te agradar hoje, eu quero fazer alguma coisa para te agradar hoje, eu quero ofertar algo, eu quero ajudar alguém, eu quero servir pessoas. Querido, grave isso. Você quer ser feliz? Faça uma pessoa feliz. Davi, ele acordou e ele tem um coração de adorador. Então ele falou: Deus, vamos lá alguém, amém? Vocês estão comigo? O que eu faço hoje? Chama Mefibosete. E quando ele chama ele para o palácio, ele fala para ele assim: Mefibosete, é o seguinte, a partir de hoje você senta aqui na mesa, você vai morar aqui no palácio, e tudo aquilo que foi perdido do seu pai Jonatas, do seu avô Saul, eu vou restituir tudo e vou entregar para você. E aqui, Ziba, você que está aqui, Ziba, servo de Saul, você vai administrar tudo aquilo que é de Mefibosete. Seus 15 filhos, os 20 servos aí, vai servir e vai administrar tudo de Mefibosete. Você está no Lodebar, Deus, ele vai no tempo dele dar a ordem e vai dizer para você: vem para o palácio, que eu vou restituir tudo. Chegou o momento de sentar na mesa com o Pai. Chegou o momento de acabou Lodebar, acabou, agora é para ficar comigo. E às vezes ele pode ter pensado: nossa, mas agora eu vou ficar numa casinha aqui em Jerusalém. Não, você vai ficar no palácio.
Jesus. Alguém que teme o Senhor, queridos, ele sempre está disposto para ouvir a voz do Pai. Ele quer ouvir o que está no coração dele, ele quer proceder daquela forma. Agora fica imaginando Mefibosete, quando ele escuta aquela carruagem chegando, porque ele não recebeu um WhatsApp antes, amém, gente? Ele não está entendendo nada que está acontecendo. Não está escrito isso na Bíblia, tá bom, gente? Mas eu estou tentando aqui ilustrar como que foi ali. Ele não recebeu um WhatsApp, chegou uma carta no correio dele avisando. Não, começou a chegar um barulho de carruagem chegando. E vindo de Davi, daquela galera, deve ser notícia ruim. Porque olha, você vê, mataram meu avô, mataram meu pai. Hoje eu estou aleijado aqui dos pés. Mas não era notícia ruim, era notícia boa. Gente, tem um mar de revelação aqui. Sabe aquele lugar que você pensa que vai vir notícia ruim de lá? Você pode receber uma ligação de lá, agora em pouco tempo, e vai vir notícia boa para você, querido. Vem agora fresquinho aqui, gente. Uma ligação daquele lugar que você falou assim, ali só ia vir coisa ruim. Não, vai vir coisa boa. Imagina Mefibosete ali aleijado, indo para a carroça. Querido, se o pai te chamou, independente da situação que você está, pode ser que você está indo rastejando para ele, mas vai aos pés do Senhor Jesus, mas vai, porque tem um palácio, tem uma mesa preparada para você. Vamos ficar de pé. Mateus capítulo 10, versículo 32, a palavra do Senhor diz assim: assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu declararei diante do meu Pai que está nos céus. Quem permanece, escuta isso, queridos, o tema dessa mensagem, alianças que permanecem. Quem permanece na aliança, honra e será honrado. Existem dois cenários que eu disse aqui. Pessoas que talvez estejam hoje em Lodebar, pessoas que estão numa situação de palácio, mas se você permanece na aliança, você honra, e você vai ser honrado, se você permanecer firme na aliança de Cristo Jesus. Jesus. Feche seus olhos, quero orar pela sua vida. Começa a falar para Ele a situação que você está vivendo aí. E eu quero liberar uma palavra para você aqui nessa noite. Talvez você esteja aí em Lodebar, você não entende muitas coisas, você não sabe por que você foi parar aí. Mas uma coisa eu quero dizer para você em nome de Jesus. Para muitos que já estão aqui hoje, o rei está dando ordem hoje: manda buscar. Manda buscar para estar no palácio comigo. Acabou o tempo de Lodebar, acabou esse tempo que você estava vivendo. Quem toma posse dessa palavra, levanta a mão, levanta as duas mãos, fecha suas mãos e toma posse disso que Deus está liberando sobre a sua vida, querido. Deus, Ele está mandando buscar, Ele está dando ordem aos anjos. Acabou a situação de Lodebar sobre a vida dessa pessoa. Talvez Satanás, ele estava falando para você: não tem como você ser curado, não tem como você ser liberto das drogas, não tem como você sair do homossexualismo, não tem como não você sair dessas pornografias, não tem como você sair da situação que você está vivendo, de miséria, de escassez, desse endividamento. Deus nessa noite, Ele está dando uma ordem. Ele está falando assim, ó: manda buscar, e Ele vai vir agora para o palácio. A cura que Ele está precisando, Deus, Ele quer liberar sobre a sua vida aqui nessa noite, querido. Toma posse. A libertação que você estava buscando das drogas, homossexualismo, pornografia, qualquer tipo de coisa que você não aguenta mais, Ele está dizendo para você nessa noite: foi para a liberdade que Cristo libertou, e Ele está te
Isso aqui não é uma letra, isso aqui é o poder de Deus, é o Evangelho, é a palavra de Deus. E nessa noite Ele está dizendo para você: manda buscar, porque chegou o tempo de palácio, de mesa, de estar com Ele. Fala do Senhor, levanta uma carga de oração a Ele, em nome de Jesus. Dizem que você nos lembra de toda a verdade. Nós pedimos, Espírito Santo, continue nos lembrando destas palavras durante o resto dessa semana. Te damos liberdade, Espírito Santo, para nos incomodar, nos tirar do lugar. Não nos deixa parar de sentir o incômodo quando vem uma palavra dos céus para nós. Deus nos impulsiona a viver aquilo que o Senhor derramou hoje, renovando os nossos votos, a nossa aliança com o Rei, sentados à mesa com o Rei. Em nome de Jesus, nos dá essa experiência essa semana. Leva cada um de nós, Deus, para nossa casa em segurança, em paz. Que nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana descobrindo lugares no Senhor, e descobrindo aqueles lugares que nós ainda não chegamos. Nos dá uma semana assim, Deus, incomodados pela Tua palavra, impulsionados a vivê-la, em nome de Jesus. Querido, Deus te abençoe, uma boa semana. Lembre do GC,
Abrace aí de longe, à distância, quantos você puder. Sorria com os olhos. E vamos continuar deixando essa palavra queimar em nosso coração. Em nome de Jesus.